Oi, gente, tudo bem? Então, pessoal de Plantas Danadinhas, agora é conosco, tá? Eu vou estar explicando para vocês um pouquinho da nossa aula de métodos de controle de plantas daninhas. Então, só vou direcionar vocês em como que isso vai funcionar, tá bem? É a primeira vez para vocês e é a primeira vez para mim também. Então, vamos tentar fazer da melhor maneira possível, entendendo da necessidade que a gente tem passado, tá? Então, assim, gente, eu vou usar os slides de fundo para que ele seja a nossa muletinha, né? Ali tá traçado as coisas que eu não posso esquecer de falar para vocês. E quando a gente tá na sala, tem a interação, vem as perguntas, então às vezes mesmo que eu não tenha colocado ali, eu me lembro e posso estar respondendo. Nessa situação que é mais um monólogo, eu preciso mais do que nunca dessa ferramenta para não deixar passar nada que seja importante para vocês, tá? E aí depois eu postar esse vídeo, vocês assistem e aí me mandam as perguntas e a gente vai respondendo. Tranquilo? Bom, gente, então assim, o caminho que a gente fez até agora foi entender da ecologia das plantas daninhas, foi entender como que essas plantas daninhas pensam, né? Como que elas agem, como que elas se reproduzem. E na semana passada a gente teve uma prática voltada à amostragem via método de gabarito, e vocês estão aí avaliando uma prática também chamada de banco de sementes. Maravilha, tá? A partir daí, gente, a gente começa a se preocupar e se perguntar o que nós vamos fazer com isso, né? Com essas plantas daninhas. E aí, logicamente, que vem aquela questão associada ao controle, né? É para isso que nós estamos aqui. Então, também lembrem que na aula passada a gente falou sobre períodos críticos, períodos anterior à interferência, e que agora eles vão ser fundamentais para que vocês entendam, então, qual é o momento de vocês entrarem com a técnica. Então, no finalzinho da aula anterior, vocês entenderam o momento, o timing, e agora a gente vai entender as ferramentas. E aí, no futuro bem próximo, a gente vai unir as duas coisas e entender o que fazer e quando fazer, certo? Então, vamos lá. Então, assim, gente, eu vou puxar a câmera mais pra cá para ficar um pouquinho mais fácil de vocês verem, tá? Então, assim, o que eu coloquei aqui pra vocês? Sobre a introdução dessa aula, né? Condições locais, mão de obra, equipamentos, aspectos ambientais e aspectos econômicos. Então, assim, gente, sobre condições locais, entra, por exemplo, o histórico da propriedade. Tá? O que o produtor tem feito na sua área para controlar a planta daninha? Como que ele tem monitorado essas plantas daninhas? Tá? Ele tem feito um controle de quanto em quanto tempo. É ele que faz, é o agrônomo que faz, ninguém faz. Então, assim, é importante que seja feito, tá? Outra questão que pode estar associado que seja uma condição local é o uso ou não, por exemplo, de plantio direto. No caso de hortaliça, se usa-se ou não mulching, né? Quer dizer, se faz uma cobertura do solo com TNT, com plástico, com palhada, com alguma coisa, tá? Então, isso é um exemplo de condição local. Com relação à mão de obra, gente, se eu pretendo fazer uma prática de manejo de planta daninha que demande de controle via enxada, eu vou ter o número de pessoas que eu preciso para estar executando esse trabalho. Se eu penso em fazer isso via um pulverizador, a mão de obra já muda. Se o pulverizador for costal, eu tenho uma pessoa por equipamento, né? Se eu estou pensando em dinamizar isso, a minha propriedade é maior, eu vou comprar um pulverizador com volume maior de água. Então, por mais que eu também tenha uma pessoa por equipamento, o equipamento tem um volume maior e consegue fazer uma área, então, maior na propriedade, eu vou ganhando em tempo, né? E aí, depois, lá no cálculo da economia, relação homem-máquina, né? A hora homem também vai interferir no processo. Então, os equipamentos vai depender da tecnologia do agricultor, baixa, média ou alta, tá? Os aspectos ambientais têm a ver, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma cultura e vou vendê-la como orgânico, eu não posso usar nenhum produto químico, então o herbicida está fora de cogitação, tá? E com relação aos aspectos econômicos, tem a ver com o que eu posso estar perdendo com a competição de planta daninha, que é quantidade e qualidade de produto, tá?
Então eu coloquei aqui para vocês, gente. A redução da interferência das plantas daninhas em determinado cultivo deve ser feita até um nível em que as perdas pela interferência sejam iguais ao incremento do custo de controle, ou seja, que as perdas não interfiram na produção econômica da cultura, tá? Então o que eu quero dizer para vocês, gente? Manter uma cultura totalmente no limpo é o sonho de qualquer agrônomo, de qualquer agricultor. A questão é que até que ponto que isso é rentável ou economicamente viável, tá? Então eu preciso fazer o controle da planta daninha em um determinado momento. Depois daquele momento, se ela não interferir mais no controle, na competição e eu não for perder em qualidade, eu posso ter maior flexibilidade com a presença daquela planta daninha na propriedade. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas eu não teria problema com relação a essas plantas daninhas serem fonte de inóculo para fungos, né, para doenças? Eu respondo sim, tem possibilidade. Só que, e o custo de você fazer esse manejo? Quem que vai pagar a conta? É o fungicida, é o inseticida? Ou o produtor consegue ter um manejo, realmente ele faz as contas da propriedade e não as contas por cultura, tá? Então, a forma do produtor pensar e racionalizar as suas escolhas, isso contando com o quanto que ele vai gastar e aí depois o que ele vai lucrar com isso, faz total diferença nesse raciocínio, nesse planejamento, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com essa frase aqui que eu peguei do livro de Silva Pereira e Santos? É que a decisão do controle, ela só vai ser viável economicamente se ela pelo menos empatar. Quer dizer, eu não ganho nada usando o herbicida, mas eu também não perco. Quer dizer, o que o herbicida vai fazer de efeito no campo equivale à nulidade, né? Quer dizer, eu não vou gastar para fazer isso. Eu tenho que ter um retorno de alguma forma, tá? E aqui eu tô apontando para vocês agora, gente, os métodos chamados, bem viável para vocês, tá? Então agora eu vou falar com vocês sobre esses métodos. Então, são os métodos preventivos, os curativos, culturais, mecânicos, biológicos e químicos, tá? E o que nós vamos entender, gente? Quando que o cultural, o mecânico, o biológico e o químico vai ser preventivo e quando que eles vão ser curativos, tá? Logicamente pensando no manejo da propriedade, tá? Então a gente tem que pensar na planta daninha que é o alvo dessas ferramentas, mas lembrar que o nosso planejamento tem que ser de médio e longo prazo, tá? Eu pensar na planta daninha agora é curto prazo. Então eu tenho que controlar ela sim para evitar que ela sementeie e eu tenha que fazer plano de manejo por mais tempo, tá bom? E antes de entrar, gente, nessa questão associada aos exemplos de cada uma dessas técnicas de manejo, eu queria levar vocês a pensar nesse slide aqui, tá? Ele chama de sustentabilidade agrícola. Então, o que eu estou colocando aqui para vocês, gente? Integração de medidas de controle considerando solo, clima e as atitudes do produtor, tá? E a gente pode abreviar tudo isso numa sigla chamada MIDP, tá? MIDP, Manejo Integrado de Plantas Daninhas, tá? Então, o que eu quero já dizer para vocês de antemão, gente, antes da gente começar a falar das técnicas propriamente ditas, que se a gente não pensar no manejo integrado da propriedade, vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir tomar uma decisão que seja bastante assertiva, tá? Ou a gente vai viver apagando incêndio, apagando fogo, só solucionando problemas e sem conseguir entender que aquela lavoura é a minha fonte de investimento, tanto para mim quanto agrônomo terceirizado, prestador de serviço, quanto para eu, engenheiro agrônomo ou produtor, tá? Então, assim, se a gente comparar o campo com as empresas têm otimizado muito melhor seus recursos do que muitas vezes a gente no campo e às vezes simplesmente porque o produtor não acredita na informação nova que a gente está levando, né? Então, assim, a gente tem que achar formas de dar maior credibilidade àquilo que a gente está fazendo, àquilo que a gente está estudando, àquilo que a gente está entregando, para que o agricultor ganhe confiança no trabalho da gente e consiga estabelecer um plano de manejo real para sua propriedade e com isso todas as técnicas sejam mais efetivas. Porque assim, gente, o que tem acontecido é que eu não tenho flexibilizado muito as ferramentas que a gente tem à disposição. A gente tem ficado dentro